Olá, eu quero iniciar essa live cantando o hino do Inário Novo Cântico. E o hino que eu quero cantar é o hino de 116, a união com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Quero saudar quem estiver já chegando aí na live e quero compartilhar com vocês uma reflexão que se encontra lá em Eclesiastes. Eu vou usar como referência o capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes, tá? E o tema que eu quero abordar com vocês é que felicidade permanente e verdadeira, só em Jesus Cristo, só podemos encontrar na comunhão com o Senhor Jesus. Separado de Jesus, é impossível sermos verdadeiramente felizes. Então, é isso que eu quero, assim,
compartilhar com vocês. Os estudiosos dizem que as maiores perguntas dos seres humanos, da humanidade em geral, é: de onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Qual o meu destino? Então, são perguntas feitas pela humanidade de um modo geral. Essas perguntas, né? E são perguntas que dizem respeito à identidade e a propósito. Qual a razão de eu existir? Existe alguma razão para eu existir? E perceba uma coisa: a falta de um propósito para a vida, de um significado, de um sentido para a vida, tem levado muita gente à crise existencial. E é a causa de muitos suicídios. Pessoas que se suicidam é porque elas não encontraram sentido da vida, razão de existir. Não, elas percebem que a vida não vale a pena ser vivida. E o livro de Eclesiastes, que é o livro que eu estou aqui querendo expor para vocês, capítulo 1 e capítulo 2, ele foi escrito para levantar essas questões e responder essas perguntas. Observe, existe uma discussão sobre quem foi que escreveu o livro de Eclesiastes. Então, eu, respeitando aí quem pensar o contrário, eu vou partir do pressuposto de que foi o rei Salomão que escreveu esse livro, tá? Então, para mim, quem escreveu esse livro foi o rei Salomão, o livro de Eclesiastes. Bom, partindo desse pressuposto e levando em consideração que foi ele, provavelmente ele escreveu esse livro aqui já no final da sua vida, quando ele já estava idoso e tendo vivido todas as experiências que ele viveu. Então, e também já muito experiente e levando em consideração todas as realizações e experiências pelas quais ele viveu, ele escreveu esse livro aqui. Então, o livro começa dizendo assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então aqui Salomão se identifica como sendo um pregador. E é daí que surge o nome Eclesiastes, porque quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, então aqui pregador é Eclesiastes, de eclesia, de igreja, né? Por isso que é o pregador. Então, aqui ele se identifica como alguém que reúne uma congregação porque ele tem uma mensagem para transmitir. Alguém que reúne a congregação de Israel e tem uma mensagem para a igreja. Ele quer transmitir uma mensagem para a igreja. E qual é a mensagem que ele quer transmitir? Aí o versículo 2 aqui nos diz qual é essa mensagem. Ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Essa é a mensagem. Tudo é vaidade. Essa é a mensagem. Agora, por que ele repete, né? Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. Veja, nós quando queremos enfatizar algumas coisas, nós colocamos entre parênteses, entre colchetes, com asterísticos, né, em negrito, itálico, sublinhamos. No hebraico, quando as pessoas queriam enfatizar alguma coisa, elas repetiam. Então, a repetição era um modo deles darem ênfase ou reforçar alguma ideia ou alguma mensagem. E mostrar com isso que a mensagem que eles querem transmitir é importante. Então, por isso que ele repete aqui vaidade de vaidades. A palavra vaidade significa, nesse contexto aqui,
significa sem sentido, sem significado, vazio, sem propósito, algo que está destituído de um propósito. É isso. A palavra vaidade, ela no hebraico, é o mesmo nome de Abel, o filho de Adão, né? Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Então, Abel é a mesma palavra que aparece aqui no hebraico, que dá a ideia de alguma coisa temporária, um sopro, algo que não dura, que é transitório, e que vai, então, chegando à ideia de não tem nenhum proveito, não tem sentido, não tem propósito. Então, ele diz isso aqui: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É isso que o pregador diz. Mas tudo o que é vaidade? O que é? O que na mensagem de Salomão ele quer dizer que não tem sentido, não tem significado? Veja, isso aqui não é uma mensagem pessimista da vida. Ele tem um cenário em relação ao qual ele está dizendo que não tem sentido. E esse cenário está no versículo 13, ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, aqui ele estabelece o cenário onde ele vai dizer que tudo é vaidade e nada tem sentido. Qual é o cenário? Nós vemos aqui na última frase do versículo 3. Debaixo do sol. Tudo o que acontece debaixo do sol. E essa expressão aqui, debaixo do sol, vai ser uma expressão muito repetida no livro de Eclesiastes. Também, às vezes, vai aparecer debaixo da terra, né? Então, o que ele quer dizer com isso é: a vida vivida nesse mundo, nessa terra, com todas as suas conquistas, todas as suas experiências e realizações, debaixo do sol, ou seja, a vida vivida puramente humana, numa perspectiva secular, puramente humana, ela não tem sentido. Ela não vale a pena ser vivida porque ela é duradouro. Nada é permanente. Tudo é passageiro. Tudo é transitório. Viver a vida sem Deus, em todas as suas realizações, experiências e conquistas, a vida à parte de Deus, a vida sem ter Deus como centro, sem ter Cristo como o alvo principal, ela não tem sentido. E veja, quem falou isso aqui foi Salomão, o homem que teve todas as conquistas e realizações que um ser humano poderia sonhar em sua vida. Desfrutou de todos os relacionamentos que um homem ou uma mulher poderia sonhar. E foi o cara mais sábio que existiu na face da terra. E Salomão, não somente ele afirmou essas coisas, mas ele experimentou. Então Salomão aqui descreve a própria experiência dele. E quando ele chega a dizer, olha, a vida sem Deus não tem sentido, é porque ele procurou viver a vida sem Deus, com as suas conquistas, com as suas realizações e com as suas experiências. E aí quando ele chega à conclusão, ele diz, não tem sentido. Veja, aqui no capítulo 1 de Eclesiastes,
Salomão começa a relatar a sua própria experiência. E ele então começa a dizer que ele procurou na natureza a realização da sua vida. E ele percebeu que a natureza, ela é um ciclo interminável, cansativo e sem sentido. Ele fala no versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Então ele diz assim, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então aqui Salomão percebe que a vida em si é um ciclo interminável, cansativo e sem sentido. Você já parou para pensar sobre isso? Como a nossa vida é um ciclo interminável? Você, por exemplo, olha, preste atenção. Eu não sei se alguma vez você já viu o mar, o rio. No meu caso, né, cresci vendo o rio. E eu sempre me perguntei para onde que iam as águas. Porque a água vai para lá e vem para cá. Enche e vaza. Mas o rio, aquilo não para. A água não para de correr. Ou ela está enchendo ou ela está vazando. Veja, a gente come para matar a fome. Mas a gente não mata a fome, porque logo, logo nós vamos estar com fome. Nós bebemos água para matar a sede, mas não matamos a sede, porque logo, logo estamos com sede. Lavamos a louça, logo, logo ela está suja. Então veja como a vida ela é um ciclo interminável. E encontrar realização nessas coisas, Salomão fala, é canseira e sem sentido. É como correr atrás do vento. E veja, Salomão depois procurou realização, satisfação e felicidade na intelectualidade. Ele diz assim, olha, apliquei o coração, lá no versículo 13 do capítulo 1, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. E aí ele vai descrevendo que ele procurou conhecer todos os mistérios. Salomão foi o cara mais sábio que existiu na face da terra. Ninguém antes de Salomão, ninguém antes de Salomão, nem depois de Salomão, foi tão sábio quanto ele, ou mais sábio que ele. Ninguém. Na época de Salomão, ele era o cara mais famoso que existia. E ele, todas as nações, todos os reinos, vinham até ele para ouvir a sabedoria dele. É conhecido a história, né, da rainha de Sabá, que veio de longe para ouvir as palavras de Salomão. Era ele que dizia o que era certo e o que era errado na época dele. Era ele que tinha as palavras sábias para dar, os conselhos sábios. Todos queriam ouvi-lo. Ninguém conheceu tanto quanto Salomão conheceu. E a conclusão que ele diz é que isso é como correr atrás do vento. No versículo 18 ele fala, porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. E aí no capítulo 2, Salomão então, ele descreve a sua experiência, dizendo que ele procurou então encontrar felicidade, encontrar realização e satisfação na diversão. Ele diz assim, eu vou me divertir.
Eu vou curtir a vida, eu vou experimentar tudo o que os homens experimentam. E olha só, ele disse que da alegria versículo 2, do capítulo 2, do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Então, veja, ele chegou à conclusão de que sem Deus a diversão é sem graça. Foi essa a conclusão que Salomão chegou. Sem Deus, a diversão, no fim das contas, você tem uma alegria passageira, mas depois que passa, o que você percebe é solidão, tristeza, vazio. Você percebe que você não encontra significado para a sua vida na diversão, na curtição, na bebida. Ele fala que ele disse assim, que ele provou a alegria, a felicidade, ele foi beber vinho, que naquela época era a bebida do momento, né? Mas poderíamos dizer que ele, se fosse hoje, ele beberia 51, cerveja, Montila, vodka, todas essas coisas nas quais as pessoas procuram afogar suas tristezas, elas procuram encontrar alegria, felicidade, e elas até conseguem momentaneamente, passageiramente, mas quando passa isso, quando vem a ressaca, elas percebem o vazio que elas não conseguem preencher com essas coisas. E Salomão então disse assim, agora então eu vou fazer diferente, já que eu não encontrei na intelectualidade a realização da minha vida, já que eu não encontrei na diversão, na curtição, eu vou então procurar me realizar nas minhas conquistas, nos meus empreendimentos. E aí ele começa a dizer no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. E observe que essas coisas estão tudo no plural, casas, vinhas, açudes, plantou árvores frutíferas de toda espécie. Amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ninguém em toda a história teve mais mulheres do que Salomão. Salomão teve 1000 mulheres. 700 princesas, 300 concubinas, 1000 mulheres. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter 1000 mulheres? Então, se o amor, eu digo o amor, esse amor que se diz hoje, essas paixões, né? Sexo, paixão, sentimento, relacionamentos, se essas coisas realizassem o coração, satisfizessem o anseio da nossa alma. Salomão era o cara mais feliz que existiu, porque ele teve 1000 mulheres. Teve pessoas cantando para ele, pessoas que o divertiam. Ele teve riquezas que ninguém conseguiu ter. Nem os homens mais ricos da nossa atualidade não conseguiram alcançar a riqueza que Salomão alcançou. Ninguém conseguiu construir coisas como ele construiu e obter coisas como ele obteve. Ninguém. Olha o que ele diz no versículo 10 do capítulo 2. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa foi a conclusão que Salomão teve. É que, no final das contas,
Nada disso satisfaz. Nesse mundo aqui, Deus, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, Deus colocou no mundo e em todas as experiências humanas e em todas as realizações e conquistas humanas uma espécie de bolha de sabão que não satisfaz. Para que o homem perceba que somente Deus satisfaz. Todo ser humano nasce com um vazio no seu coração, do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Nós, às vezes, de maneira teimosa, procuramos preencher com tantas outras coisas esse vazio e chegamos sempre à conclusão de que tudo que nós conseguimos são alegrias passageiras, porque alegria permanente só quando aquele que de fato preenche esse vazio no nosso coração, ele vem preencher. Salomão chegou a essa conclusão a partir do versículo 12 do capítulo 2. Ele diz que ele começou a considerar agora a sabedoria e a loucura. Ele começou a perceber, a avaliar assim, o que vale mais a pena, ser sábio ou ser tolo? E ele procurou ser sábio. Mas ele descobriu que mesmo que sendo sábio é melhor do que ser tolo, ele descobriu que no final das contas todos morrem. Então, qual seria a vantagem do sábio em relação ao tolo, se no final das contas todos vão morrer? E ele diz ainda, ele diz assim, eu vou trabalhar tanto, parece um escravo, não vou dormir de noite, vou construir tanta coisa, e eu nem vou desfrutar de tudo isso. Outro que virá depois de mim, no caso meu filho, ele diz, vai herdar tudo isso. E ele não fez nada para conquistar e muitas vezes vai jogar no lixo tudo aquilo que eu conquistei. Fruto do meu esforço. Sabe o que eu comparo isso aqui? Aquela parábola que o Senhor Jesus conta do rico insensato. O rico insensato, naquela parábola, ele amontoou para ele tesouros aqui na terra. E o celeiro dele ficou cheio de coisas que ele guardou lá. E aí não dava mais para guardar. E aí, em vez dele pensar talvez assim, poxa, eu vou pegar isso aqui do meu celeiro, e já que tem muita coisa aqui, e não dá mais para me guardar nada aqui, eu vou ajudar alguém. Eu vou distribuir para aqueles que precisam, vou ser generoso com outras pessoas. Ele pensou diferente, ele pensou assim, já que o meu celeiro não dá mais, eu vou construir um celeiro maior, para guardar mais coisas. Veja como ele é avarento e egoísta, né? E Jesus fala assim, seu tolo, você é um tolo. Hoje vão pedir a sua vida. Tudo que você conquistou, para quem vai ficar? Porque você não vai desfrutar. Seu tolo, né? E também muito parecido com aquele texto de Mateus 6, Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante, em que Jesus fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, e nem ladrões escavam e roubam. Porque os tesouros do céu são tesouros permanentes. Viver focado aqui nessa terra, com os tesouros aqui da terra, é a maior tolice que nós podemos fazer na nossa vida. E Salomão procurou fazer isso. E ele chegou a essa conclusão, não vale a pena. Olha o que ele fala lá no versículo 24 do capítulo 2. Ele diz assim, nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então aqui Salomão chega no X da questão. Separado de Deus. Tudo vem de Deus, separado de Deus. Quem pode comer, beber e alegrar-se? Quem? É uma pergunta retórica essa. A resposta é ninguém. E eu não sei se de repente você caiu nessa ilusão. Então eu quero falar para você que de repente caiu nessa ilusão de achar que você pode ser feliz permanentemente sem Deus. Sabe, a pior e a decisão mais idiota que a gente pode tomar na vida é tirar Deus da nossa história e dizer, eu vou viver minha vida sem Deus. Não quero saber de Deus. É a decisão mais, desculpa a expressão, imbecil que alguém pode tomar. Porque Deus fez com que tudo o que existisse nesse mundo não nos satisfizesse, para que nós percebamos que somente Ele pode nos satisfazer. Foi isso que Cristo disse, quando Ele disse que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas aqueles que não creem, não podem do seu interior fluir esses rios de água viva. Então, eu não sei, de repente você tomou essa decisão de viver sem Deus e achando que vivendo sem Deus sua vida é muito melhor. De repente você caiu nessa ilusão. A mensagem de Eclesiastes para você hoje é essa. Nada nesse mundo sem Deus tem sentido. Tudo é temporário, tudo é passageiro. Nada tem sentido. Nada nos satisfaz. Nada nos realiza. Felicidade de verdade só tem aqueles que servem a Deus. Veja o que ele fala lá no capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 1, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que seja tarde demais para você. Essa é a mensagem para você. Coloque Deus no centro da sua vida. Não caia na ilusão de ajuntar tesouros nessa terra. É tolice isso. Ajunte tesouros no céu e ninguém vai tirar o seu tesouro. Sabe, Salomão conclui o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha a conclusão que ele chegou. Já no final do livro, no final da sua vida, depois de ter experimentado tudo isso, feito todas as avaliações possíveis, é como se ele dissesse: você não precisa experimentar o que você já sabe que não vai dar em nada. Ouça a voz da sabedoria. Tema a Deus. Esse é o dever de todo homem. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa é a conclusão
que o homem mais sábio, mais rico e que desfrutou de todos os relacionamentos possíveis chegou. Ele fala, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia, você pode se esforçar para não acreditar nisso, mas um dia Deus trará juízo a esse mundo. Ninguém vai escapar. Ninguém. Cristo voltará a esse mundo. E Ele trará juízo a esse mundo. Todos aqueles que ouviram a mensagem dele, rejeitaram, não se arrependeram, não creram. E, como tolos, procuraram prazer, felicidade e satisfação e realização nesse mundo, nas experiências aqui desse mundo, nas conquistas aqui desse mundo, dessa terra, vivendo uma vida sem Deus, achando ilusoriamente, tolamente, que poderiam encontrar aquilo que tanto procura, todos serão condenados. Somente aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram, se arrependeram e procuraram juntar tesouro no céu e não aqui na terra, é que serão salvos. Então, o conselho de Salomão é: lembre-se do seu Criador antes que seja tarde. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus trará juízo sobre essa terra. Não se iluda com nada aqui nesse mundo. Nada que é permanente. Tudo é passageiro, transitório e não satisfaz a sua alma. Veja, de onde você veio? Você veio de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. O Salmo 139 diz isso. A maneira maravilhosa como Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Todos nós fomos criados por Deus. Qual o propósito da sua existência? Eu espero que você, se até hoje não respondeu diferente, eu espero que a partir de hoje a sua resposta seja: meu propósito é glorificar a Deus, agradá-lo e me alegrar nele para sempre. Eu espero que esse seja a sua resposta a partir de hoje. Qual a razão da sua existência? O que dá sentido à sua vida? O que dá sentido à minha vida, e eu falo por mim aqui, é viver para a glória de Deus. Viver para agradar aquele que me salvou, aquele que me redimiu, que me resgatou das trevas, aquele que transformou a minha vida. Eu vivo para agradá-lo e eu vivo para glorificá-lo. Essa é a razão da minha existência, é isso que dá sentido à minha vida. Sem isso, para mim não vale a pena viver. Eu não encontrei significado em nada, além de encontrar significado na pessoa do Senhor Jesus. Ele é a razão da minha existência e glorificá-lo é o grande propósito, o grande alvo, a grande finalidade da minha vida. E eu espero que seja a sua. Se não até hoje, mas a partir de hoje. Porque a vida sem Deus, ela não tem sentido. E eu quero orar por você agora. Se aqueles que estão me ouvindo agora, né, e tiver algum pedido de oração, pode colocar aí, que eu vou orar por você. Pode fazer o seu pedido. Se você tiver algum pedido de oração, pode pedir. Eu vou orar. Estou encerrando agora, né, essa live. Não sei quanto tempo tem aí de live.
estou encerrando, vou orar. Se você tiver algum pedido de oração, então escreva aí que eu vou orar por você. Vou esperar um pouquinho. E aí depois eu vou encerrar com uma oração. Então, se você tiver algum pedido, então aproveite que eu vou orar por você, tá? Agora, pedir que Deus te abençoe. Vamos ver. Se não tiver ninguém, eu vou encerrar com uma oração, tá? Muito bem. Então, obrigado pela atenção daqueles que conseguiram me assistir, né, pela paciência. E quero agradecer a todos. Vamos orar então. Senhor, eu sei que essa live vai chegar até os ouvidos de muitos que estão procurando viver suas vidas, encontrar significado para a sua existência, procurando encontrar sentido para as suas vidas, longe do Senhor, numa vida sem o Senhor, em suas conquistas, em suas realizações, e muitas das vezes nos prazeres desse mundo, muitas vezes em diversões e curtições, em bebidas. Muitos querem encontrar o prazer e a realização em conquistas, em trabalhos e na intelectualidade, ou na obtenção de riquezas, de posses. E eu quero então pedir que nessa hora o Senhor visite cada um daqueles que me escutam agora. E eu rogo, no nome do Senhor Jesus, que aqueles entre aqueles que me escutam são eleitos do Senhor. Abra os seus olhos, Senhor. Abra os seus ouvidos. Toque em seus corações. E faça-os perceberem que somente o Senhor é que pode preencher o vazio do nosso coração. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor preencha o vazio do coração daqueles que me escutam nesta hora. Que o Senhor visite a alma de todos os que me escutam agora. E aqueles nos quais o Senhor deseja operar. Que o Senhor preencha o vazio do seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Para que não sintam falta de nada desse mundo. Mas somente o Senhor, que é suficiente, preencha esse vazio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, mais uma vez eu agradeço e peço que Deus abençoe a vida de cada um, certo? Aqui o irmão Lucival está pedindo para mim orar pelo filho dele, né, o Davi. Muito bem, então já que eu não vi naquela hora, eu vou orar, tá bom? Agora. Certo? Vamos orar então. Senhor, eu quero colocar a vida do Davi diante do Senhor. Quero pedir a sua graça sobre a vida dele. Quero pedir a tua bênção sobre a vida dele. E que o Senhor o encontre onde quer que ele esteja. E o visite. E que a graça regeneradora do Senhor encontre ele. Encontre o seu coração. E conceda, Senhor, a ele fé salvadora. E proteja-o por onde ele andar, Senhor. Guarde-o. E desperte no coração dele o interesse pelo Senhor. Preencha, Senhor, segundo a tua vontade, o vazio do seu coração com a sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, obrigado aí por todos. Deus abençoe e boa noite.